Nós vimos o campo produzido por um fio retilíneo, tá certo? Vamos ver uma outra geometria, né, também bastante simples, tá certo? Que é muito importante para o tipo de estudo que a gente está fazendo. Vamos olhar agora o que acontece quando eu tenho um arco. Eu tenho um arco de circunferência, vamos supor que eu tenho aqui um arco de circunferência, tá? Nesse arco de circunferência está passando uma corrente, né? Então eu tenho um arco de circunferência aqui, ó, e nesse arco de circunferência está passando uma corrente I, tá certo? Né? E eu quero calcular agora, né, o campo produzido, né, no centro da circunferência de onde foi retirado esse arco, tá? Eu tenho um ângulo aqui que eu vou chamar de φ, que é o ângulo que define então esse arco, né, de circunferência. Nós vamos usar exatamente a mesma estratégia que a gente fez antes, que é o seguinte: eu vou pegar um elemento ds aqui, né, de novo o elemento ds ele é tangente, não é, ao fio no ponto considerado. No caso daquele meu fio retilíneo, né, no caso do fio retilíneo, o meu ds ele era colinear ao fio o tempo todo, né? E eu tenho agora aqui o meu, tá certo? Eu tenho o meu vetor R aqui. Esse aqui é o meu vetor R, né? E se eu tenho essa configuração, o que acontece com o meu campo dB, né? Olha só, esse meu ds, o meu vetor R, estão no plano, portanto o meu dB ele é perpendicular ao plano. E ele é dado, não é, pela regra da mão direita. Então, se a corrente está para cá, o meu campo vai estar entrando, né? Então, o meu campo dB está entrando aqui, tá? E eu tenho nessa situação aqui, essa situação é bastante particular, né, e interessante, porque o meu ds e o meu vetor R são perpendiculares, né? Se o ds é tangente àquele arco de circunferência e se o R está na direção do raio, né, já que o ponto P está no centro da circunferência, né, de onde eu tirei esse arco, né, eu posso dizer que o meu ds vetor unitário vai ser igual, tá certo? ds vetor unitário, lembrando, né, que é ds módulo de R unitário, que é 1, tá certo? Vezes seno do ângulo formado por eles. Mas como eles formam um ângulo de 90 graus, né, o seno, tá certo, é 1, e eu posso escrever então essa expressão como sendo ds, tá? O módulo, né, então de ds vezes R, tá, unitário, é o próprio ds, e eu posso escrever então que esse meu vetor ds, tá? Se eu olhar aqui, ó, olha aqui, eu estou com o ponto P aqui, né? Eu tenho o meu ds aqui, tá? E eu tenho ali, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar um ângulo aqui que eu vou chamar de dφ. Esse aqui é o meu ds, tá? Então aqui é o ponto P, tá? E esse aqui é aquele arco ds que eu peguei aquilo ali. Eu posso escrever, né, que ds é igual, se o raio, tá certo? Se o raio desse arco, não é R, tá certo? Se o raio desse arco é R, eu posso escrever que isso aqui é R vezes dφ, né? Então aquela minha expressão, né, a expressão do campo, tá certo? A minha expressão do campo, né, pode ser escrita, portanto, dB, o módulo do campo B é μ0i sobre 4π, tá certo? μ0i sobre 4π vezes ds vetor R módulo, que é ds, dividido por R ao quadrado. Esse R, no caso de um arco, esse R é constante em qualquer ponto, tá? Então eu posso escrever agora esse meu ds aqui como sendo, perdão, μ0i sobre 4π. Então isso aqui ds vai ser R vezes dφ, dividido por R ao quadrado, né? E aí eu posso fazer a integração, tá certo? Eu posso fazer essa integração aqui, o meu B vai ser a integral, né, μ0i sobre 4πr. Eu vou colocar isso, R corta com R ao quadrado, eu coloco para fora da integral,
né? E vou integrar agora o meu dφ de 0, tá certo? De 0 até φ. Integral de dφ de 0 até φ é o próprio φ, tá? Agora, olha aqui, então esse é o valor do campo aqui, né? Se eu tivesse agora, se eu pegar agora uma circunferência, um arco, né, que está passando uma corrente I, tá? Eu tenho aqui passando uma corrente I, o meu campo nesse ponto vai estar entrando, né? Regra da mão direita, se eu pegar aqui, ó, se eu for com o polegar andando aqui, ó, tá vendo que os meus dedos estão apontando na mesma direção? Aqui, ó. Eu vou andando com a mão direita aqui, ó, e os dedos estão todos eles apontando na direção perpendicular, entrando no plano, né? Se eu quiser calcular agora o campo produzido por essa circunferência no centro, não é? Basta que o meu ângulo φ seja substituído por 2π. Toma cuidado aqui para não botar 360 graus. Né? Porque se você botar, todos os ângulos devem ser usados em radiano, e toma cuidado com isso. Se você bota 360 graus dá uma maior confusão, né? E o resultado fica todo esquisito, tá? Então se eu botar aqui, eu boto B, vai ser igual então a 2π, né? 2π 4 com 4π, né? Então eu vou ter μ0i sobre, né, 2r. Então o campo produzido, né, por um fio, por uma circunferência, tá? Isso aqui vai ser muito útil quando a gente for calcular o campo produzido por uma bobina, por um solenoide, né? Um solenoide nada mais é do que um enrolamento, né, circunferencial, né? E eu quero saber o campo que está sendo produzido no interior desses solenoides. A gente vai ver daqui a pouquinho, né, quando estiver discutindo isso aí, tá? Então, essa geometria aí, né, nós vimos duas situações geométricas bastante simples, né, nas quais, a partir das quais eu posso calcular o campo usando a lei de Biot-Savart. Só para ficar claro, a lei de Biot-Savart é uma lei geral, né? Ela não precisa ter um fio passando uma corrente. Qualquer tipo de distribuição de corrente, seja uma corrente no espaço, quer dizer, ela permite que você faça o cálculo aí do campo magnético. Nós estamos utilizando geometria simples para que a gente possa perceber, não é, o que são aí os elementos principais deste cálculo, tá? Agora vamos fazer a seguinte pergunta, né? Eu tenho um condutor, lembra? Né? Na parte anterior, né, no tópico anterior, eu disse o seguinte: eu tenho um condutor numa corrente, né? Esse condutor está passando uma corrente, eu coloco ele num campo magnético. Quando eu coloco um condutor num campo magnético, eu vi que sobre ele é exercida uma força. Agora eu disse o seguinte: um condutor no qual passa uma corrente produz um campo magnético. O que acontece se eu colocar dois condutores, né, nos quais passa corrente, não necessariamente a mesma corrente? O que acontece se eu tiver dois condutores, né, e eu colocar corrente nesses dois condutores? Tá certo? Né? Então vamos ver agora a força que um condutor vai produzir no outro condutor, tá?